Dum 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 da da dum 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 da 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 dum 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 Tem alguém que quer ser feliz aqui? 4. Tá bom. Mais alguém? Eu também. Por isso que nós estamos começando essa série hoje. E eu quero começar com uma pergunta. O que te faz feliz? Não responda, pensa. O que te faz feliz? O que te faz feliz? Nós vamos falar em 5 capítulos sobre alegria, sobre felicidade. Mas essa questão é fundamental, porque nossa intenção é que ao chegar ao final dessa série, e essa não seja mais uma pergunta, e sim uma resposta. Nós queremos que você saiba o que te faz feliz até o final dessa série. A gente quer te responder o que realmente nos faz feliz, né? Eu terminei recentemente uma série que eu falei quase todos os dias, uma coisa que eu vou repetir aqui. Nós geralmente temos o nosso ponto de vista de todas as coisas, né? Pelo que nós, da forma como fomos criados, ou na família que viemos, ou que estudamos, o nosso grau de inteligência. Então, praticamente cada um de nós tem um ponto de vista. E uma frase que eu disse aqui todos os dias é que nós não vemos as coisas como elas são realmente. Nós vemos as coisas como nós somos, ou como fomos condicionados a ver as coisas. Por isso, talvez cada um de nós tenha uma opinião sobre o que é a felicidade, o que te faz feliz. Talvez você e eu, cada um de nós tenha uma opinião diferente sobre o que nos faz feliz. Acontece que ter opinião nem sempre funciona. E a razão dessa série é que se provavelmente, você está tentando ser feliz, e por alguma razão você não se sente feliz, por alguma razão você não está conseguindo, muito provavelmente você não saiba o que te faz feliz. Então, nesses 5 capítulos dessa série, nós vamos estudar a partir do ponto de vista de Deus, do Criador, daquele que nos conhece, como Deus vê a felicidade, como Deus, o Criador, aquele que nos fez, sabe o que realmente nos faz feliz, nos deixa alegre e deixa essa sensação, independente da circunstância, de que você está bem. Bom, se você assiste TV, se você assina alguma revista de moda ou de boa forma, saúde, nós somos bombardeados todos os dias com coisas para nos deixar felizes, não é verdade? Até em filmes, às vezes eles já estão usando os filmes e as novelas, obviamente, para que você, ao ter aquilo que você vê na televisão, no comercial, ou na novela, ou na revista, você tem a certeza, não, o dia que eu conseguir aquilo, eu vou ser feliz. Então, você abre a revista Veja, eu não estou assinando mais a Veja, mas era assim até pouco tempo atrás. Eu acho que nas primeiras 5 folhas tinha lá 2, 3 páginas de um carro novo, no mercado, que é tudo eletrônico, que é assim, que abre teto em cima, embaixo, sei lá, e eles te vendem aquela sensação de que se você puder ter um carro daquele, sua vida vai ser outra, você vai ser feliz. Ou então, nos comerciais, né? Dependendo da cerveja que você escolher tomar, vai vir uma mulherada em volta de você, mas muito rápido, é uma coisa impressionante, né? Só depende da escolha da marca da cerveja, porque vai chover mulher, e gente bonita, e barcos, né? E coisas maravilhosas, porque aquilo vai te fazer feliz, né? Ou então,
se você comprar uma casa nova, ou seios novos, sei lá, hoje em dia estão vendendo tudo, né? Alguma coisa assim vai, tipo, se você tiver aquele corpo, aquilo vai te fazer feliz. Então nós somos bombardeados todos os dias com coisas que supostamente nos fariam felizes. Mas a gente aprende rápido uma coisa, muito rápido, que a felicidade, ela tem mais a ver com quem do que com o quê. A felicidade tem muito mais a ver com quem do que com o quê. É fácil você perceber isso. Quando você é pequeno, na sua infância, eu me lembro da minha infância, a gente morava numa casa muito simples, numa vizinhança muito simples, mas todos os dias, lá pelas 7 horas da manhã, tinha alguém batendo palma, né? Não tinha nem campainha na minha casa. Tinha um menino, alguém da minha turma, me chamando para a gente começar a brincar logo cedo. E a gente não tinha muita coisa, não tinha muito brinquedo, não tinha muito recurso, não tinha videogame, nem se sonhava com videogame. Não faz tanto tempo assim, mas o relativo tempo. E não tinha nada dessas coisas. E se quer saber a verdade, não importava. Não importava o quê? Importava quem. Era a galera que ia lá me chamar, e daí a gente passava na casa do outro, na casa do outro, a gente não sabia nem o que a gente ia fazer. Não sabia com o que a gente ia brincar. A gente resolvia depois. Vamos jogar betes. Vamos mãe da rua, esconde-esconde, estilingue, caçar passarinho, não se pode falar mais isso hoje em dia. Naquela época, a gente não sabia nem o que a gente ia fazer. Mas o importante era estar ali com a turma, junto. Aí a gente se virava, a gente inventava alguma coisa. Não é por acaso que o sonho da maioria de nós um dia eu quero ter a minha casa, e quase todos nós, tá? Quase todos nós homens, sonhamos em ter lá no fundinho da casa um cobertinho com uma churrasqueira. Uma churrasqueira. Para que a gente quer a churrasqueira? Porque para a hora que não tiver ninguém em casa, a gente vai lá assar uma carninha. Não é isso? Não? Lógico que não. Você quer uma churrasqueira para ter gente na sua casa. É quem? Não importa a churrasqueira, se é aquelas pequenininhas, desse tamanhozinho, ou se é uma grande, não interessa. Você quer ter aquilo para ter com quem compartilhar. Então, o quem é muito mais importante do que o que. Na verdade, a felicidade tem mais a ver com o quem do que com o que. E a gente descobriu isso, muitos de nós, da minha geração, ou talvez até da geração anterior, hoje em dia, a maioria de nós quer morar num prédio, ou num condomínio, ou de prédio, ou de casa. Por quê? Para proporcionar aos nossos filhos a experiência de brincar na rua. Por quê? Porque a geração passada foi incentivada por medo, por perigo, etc., a ficar em casa, jogando Atari, Play 1, né, naquele tempo, e os pais perceberam que aquilo não era legal. Não é legal. Nossa, eu brincava tanto quando era pequeno, aí meu filho já, sabe, uma geração anterior a a nossa agora, percebeu isso, que não. Criança precisa brincar, precisa estar junto. Então não é o quê? Não adianta você comprar o Play 1, depois o 2, depois o 3, não adianta. É quem? É estar com alguém. A gente aprende isso muito rápido. E quando a gente cresce, é a mesma coisa. A mesma coisa. Você acha, né? Você olha o seu amigo atendendo o telefone, você fala, o cara está com o iPhone 6. Se eu tivesse um iPhone 6, a minha vida seria outra, né? Seria completamente diferente, eu seria um cara feliz. Estou aqui com o meu Nokia, não sei qual. Aí você faz um sacrifício e compra seu iPhone, aí você compra o 6. Nossa, você fica muito feliz por cerca de 7 meses, até sair o 7, né? Aí sai o 7, você já está triste de novo. Você já está triste de novo porque aquilo, a coisa, não satisfaz. A felicidade tem mais a ver com quem do que
com o quê. Outra coisa também que nos estimula a pensar dessa forma é quando você vê pessoas, quando você observa pessoas que têm muito menos do que você. Então, você assiste uma reportagem na televisão, esses dias não, acho que há um mês e pouco atrás, não sei se alguém mais viu, eu assisti uma reportagem de umas famílias que moravam dentro de uns viadutos lá em São Paulo. Não sei se alguém assistiu essa reportagem. Um lugar horrível, todo cheio de água, úmido, aqueles carros passando 24 horas, literalmente, não é figurativamente, 24 horas, um lugar horrível. E na mesma reportagem, a hora que mostrou as crianças brincando lá dentro daquele lugar horrível, sujo, mas se divertindo. Você fala, gente, qual que é a pergunta que vem à nossa mente? Como pode? Como pode? Eles não têm nada, têm menos do que nada. E estão ali felizes. Ou então, quando você tem a oportunidade de servir em algum lugar, você vai numa favela e, sei lá, ajudar, você vê aquelas pessoas, às vezes, mais felizes do que quando você entra num condomínio fechado. Eu tenho uma experiência que eu já vivi algumas vezes, talvez você já tenha vivido também. Às vezes você para num semáforo, tem uma BMW de um lado e uma Brasília do outro. Se você observar, não vou dizer que é 100%, mas na maioria das vezes, se olhar para dentro da Brasília, os caras estão dando risada na BMW, os caras estão dando assim. Não tenho nada contra a BMW, se um dia alguém quiser me dar uma, eu aceito. O problema não é esse. A questão não é o que, é quem. A felicidade está mais associada a isso. Bom, outra coisa que nos faz ter a certeza disso, quando você está num hospital. Temos médicos aqui hoje, né? Mas você está no hospital, numa doença terminal, nos últimos dias de vida, aí você chama alguém da sua família, fala, por favor, traz a minha coleção de canecas aqui, eu preciso mais uma vez tocar naquilo. Alguém faz isso? Ou, no meu caso, né? Amor, traz a minha guitarra, eu preciso dar mais uma seguradinha na minha guitarra. Ninguém pensa nisso, nessa hora. É quem? Ai, por favor, chama meu tio lá, que eu briguei com ele há tanto tempo, preciso resolver isso antes de ir embora. A gente pensa nas pessoas, obviamente. Então, fica claro que é quem, que o quem vale mais do que o que. Mas a gente insiste em esquecer disso. Por isso que a gente precisa fazer essa série, sei lá, vou tentar fazer uma vez por ano, para a gente se lembrar disso o tempo inteiro. Então, o mundo, as coisas aqui em volta da gente, falam o tempo inteiro que as coisas vão te fazer feliz e não as pessoas. Eu dei risada aqui porque eu lembrei de uma historinha, não sei se eu posso contar isso em igreja, mas eu acho que eu vou contar, vou arriscar. Diz que é uma piada do meu tempo, tá? Naufragou um barco tal, em alto mar, e aí só sobraram 2 pessoas numa ilha. Um era um sujeito anônimo, e a outra era Sharon Stone, que na minha época era a mulher mais bonita do planeta, né? Digamos que fosse a Gisele Bündchen hoje. Aí caíram os 2 numa ilha, e o cara, né? Tá tudo certo, né? Estou aqui com a Sharon Stone, né? E aí, só que ela não queria nada com ele, mas aí passou uma semana, 2, 3, eles começaram a namorar. Aí o cara ficou feliz da vida, né? Feliz da vida. Aí passou uns 2 meses, o cara começou a ficar triste. E triste. Aí ela falou, mas o que está acontecendo com você? Não estou bem. Ela perguntando, mas por quê? O que eu posso fazer para te ajudar? Ele falou, você faria um favor para mim? Faz o seguinte, se veste de homem, pinta um bigode, e sai para um lado da ilha que eu saio pelo outro, e a gente se encontra lá do outro lado. Como vocês, ela não entendeu nada, né? Mas aí ela fez. Tá bom, coitado, tá deprimido, né? Fizeram, ela se vestiu de homem, deram a volta e tal. Aí chegaram lá do outro lado, ele... Zé, você não sabe quem eu estou pegando.
Não tinha graça se não tivesse um amigo junto para contar. Mas isso é uma bobagem. Então, não conta para ninguém que eu falei isso na igreja, hein, gente? Senão, tem gente que já não vai voltar mais hoje. Enfim. Então, uma primeira resposta à nossa pergunta inicial. Agora que a gente aprendeu um pouquinho já, a resposta à pergunta, o que te faz feliz, sabe qual é? Nada. Vamos falar isso junto? Eu vou perguntar, vocês vão dizer, o que te faz feliz? Nada. Não tem a ver com o que. Porque no momento que você tiver aquele o que, você vai querer algo mais. Não tem o que te faça feliz. Então, nós vamos estudar em vários capítulos, algumas coisas, algumas características que as pessoas felizes, aquelas poucas pessoas que podem dizer assim, puxa, eu me sinto muito bem, eu estou muito bem, estou satisfeito com o que eu ganho, com o que eu tenho, com a minha saúde, eu estou feliz. A felicidade é isso, não é o quê, é esse sentimento. Então nós vamos aprender com pessoas que experimentam essa sensação e obviamente com Deus, quais as coisas que realmente podem nos fazer feliz. E a primeira coisa que nós vamos conversar hoje, que todas as pessoas felizes têm em comum, a primeira coisa que todas as pessoas felizes têm em comum, é uma palavrinha de 3 letras que chama paz. Todas as pessoas felizes têm em comum paz. Paz consigo mesmas, são pessoas que estão bem consigo mesmas. Não quer dizer que são as pessoas perfeitas, ou as mais lindas, ou as mais desejadas, mas são pessoas que estão bem consigo mesmas. Elas podem ter dinheiro, ou não ter dinheiro, elas podem ser introvertidas ou extrovertidas, mas elas não querem ser outra pessoa, elas querem ser quem elas são. Pessoas que têm paz consigo mesmas, estão bem resolvidas. A outra característica de pessoas a outro tipo de paz que essas pessoas felizes têm, é paz com os outros. São pessoas que vivem em paz com as outras pessoas. Isso não significa que todo mundo é melhor amigo, não é disso que a gente está falando, mas você vive numa relativa paz com todo mundo, sem atrito, sem aquela coisa pegando, aquela coisa desagradável que você carrega, sem rancor, sem raiva. A pessoa feliz, ela aprende a perdoar. A pessoa feliz aprende a pedir perdão para ter paz. Então, ela tem paz consigo mesma e ela tem paz com os outros. A outra característica da maioria, aí eu já não posso dizer que é 100% das pessoas, a maioria das pessoas, pelo menos todas que eu conheço, mas a maioria das pessoas felizes também tem paz com Deus. Elas vivem em paz com Deus. Todos nós temos uma necessidade de Deus dentro de nós, dentro do peito. Isso é verdade porque qualquer tribo no meio do mato que uma civilização ainda nem descobriu, de alguma forma, eles acham um jeito de agradecer ou pedir para um Deus. E eles não têm conhecimento, pode ser a lua, o sol, alguma coisa assim, mas isso é inerente ao ser humano. Nós temos dentro de nós uma necessidade de Deus. E as pessoas felizes vivem em paz com Deus. Então, primeira coisa que a gente precisa aprender. Tudo o que compromete a sua paz, compromete a sua alegria. Tudo o que compromete a sua paz, tudo que vai complicar, tudo que vai deixar você, vai tirar a sua paz, vai roubar a sua paz, obviamente vai comprometer a sua alegria. É uma associação direta.
direta. Se você pensar nas decisões das quais você se arrepende, do seu passado, recente ou distante, aquelas coisas que fizeram muito mal, que causaram prejuízos enormes, relacionais ou financeiros, se você pensar nos seus arrependimentos, provavelmente, em algumas dessas áreas, você perdeu a paz. Não foi algo que você fez em paz. A esposa, com os amigos, com Deus, de alguma forma, você estava sem paz para resolver uma situação. E aí te gerou todo esse arrependimento. Mas você fala assim, não, estou me lembrando aqui, meu último arrependimento foi, eu bati o carro numa árvore lá, tal, não tem nada a ver com paz. Eu só estava meio nervoso, bebi um pouco mais, mas não tem nada a ver com... Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Alguma coisa aconteceu no seu relacionamento que fez você beber demais, ou te deixou nervoso, ou alguma coisa tirou a sua paz, comprometeu a sua paz, e te levou a fazer coisas erradas, coisas que trouxeram prejuízo para você mesmo. Então, quando você precisa tomar uma decisão, mesmo daqui para frente, quando você precisa tomar uma decisão, e essa decisão que você precisa tomar começa de alguma forma a roubar a sua paz, não decida nessa direção, porque isso vai impedir você de ser feliz. Presta muita atenção, que isso é muito sutil e profundo que eu estou falando, por mais que pareça simples. Na sua próxima decisão, se isso for roubar a sua paz, se você tiver que esconder alguma coisa de alguém nessa sua decisão, isso vai roubar a sua felicidade. Se você tiver que fazer alguma coisa meio ilegal, para um conforto imediato, um prazer imediato, pensa bem, que se você ficar agitado no coração, se aquilo começar a mexer com a sua paz, não faça. Por quê? Porque o prazer é muito rápido, a consequência também. Você acaba ficando infeliz. Você fez alguma coisa, decidiu para ser feliz, para se sentir alegre, você fez, e o resultado foi o contrário do que você queria. O contrário. Te levou para um inferno relacional, financeiro, seja lá o que for. Então, tudo que compromete sua paz, compromete a sua alegria. Bom, mas obviamente, até aqui, eu estou falando de algumas coisas que a gente lê, experimenta, vive, ouve, algumas coisas da psicologia, mas nós estamos numa igreja, né? Por mais que às vezes saiam umas piadinhas meio esquisitas, a gente está numa igreja e, obviamente, nós queremos saber como Deus lida com esse assunto. Então, eu quero te trazer uma reflexão no episódio que aconteceu na vida de Jesus. Jesus veio a esse mundo nos mostrar Deus, nos apresentar Deus. Jesus falou algumas vezes, falou num episódio especial para um seguidor dele chamado Filipe, ele falou assim, olha, se você vê a mim, você vê ao meu Pai. Quer dizer, eu sou um reflexo de Deus, do pensamento de Deus. Então Jesus veio aqui nos esclarecer como Deus, o Criador, aquele que criou você e me criou. Aquele que sabe o que é melhor para mim e para você, como Deus pensa. Jesus veio nos revelar isso. E aí, nesse episódio aqui, em Mateus capítulo 22, estava acontecendo o seguinte, Jesus estava falando com uma multidão, e aí, mais uma vez, como foi falado agora há pouco, aqui no momento de ofertas, né, chegaram alguns religiosos para colocar Jesus à prova, tentar ver se achavam alguma falha no ensino de Jesus. Porque tudo que Jesus falava fazia sentido, tinha tudo a ver com o que eles conheciam da lei,
Só que Jesus, a única diferença é que ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, Deus me enviou, eu sou aquele que vocês estavam esperando, que todo mundo anunciou, que Isaías falou, que Davi falou, eu sou aquele. E aí os religiosos tinham ciúmes disso, absurdo, né? Como assim? Ele está se achando o Messias, então eles queriam achar um erro em Jesus, né? E aí, uma pessoa que hoje seria conhecida como um advogado, né? Um juiz, talvez, porque era um mestre da lei, ele foi inquirir Jesus, foi fazer uma pergunta para Jesus, para também colocar Jesus numa situação de constrangimento, para ver como Jesus ia reagir. Olha que interessante. A pergunta do sujeito era relacionada justamente com as leis, né? Porque ele era um conhecedor das leis, um advogado, ele sabia muito das leis. Então a pergunta era relacionada com isso. Ele chegou mais ou menos para Jesus e falou o seguinte: Jesus, você sabe que nós temos lá as leis de Moisés, e que não são, para quem é novo na igreja, não são só os 10 mandamentos. Se você for estudar, tem 613 leis naquele começo da Bíblia. Eram leis para tudo que é coisa, para agricultura, para tudo, 613 leis. Então eles chegaram para Jesus e falaram praticamente isso, não foi textualmente o que eu vou dizer, mas chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, das 613, qual que é a mais importante? Porque qualquer resposta que Jesus desse, eles falam, então quer dizer que, né, eles iam tentar derrubar Jesus. Então, falando de lei, um mestre da lei perguntou: Jesus, se a gente for seguir uma lei, qual é a mais importante? Isso literalmente foi assim como está escrito em Mateus 22, 35. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qualquer um de nós que pensa em lei, qualquer um de nós, eu inclusive, qualquer um de nós que pensa em lei, você já pensa em algo que você pode fazer ou não pode fazer. Não é assim que a gente já imagina, de cara? Lei é isso, né? Tem uma lei nova agora de velocidade, então não posso passar de 50 na rua que vai para a minha casa lá. Nossa, uma avenidona grande, eu ainda tenho que andar 50, mas é uma lei, eu preciso cumprir. Você já pensa sempre em alguma coisa assim, é uma coisa que você tem que fazer ou que você não pode fazer, né? Aumentou a taxa do IPTU e tal, agora você, sei lá, 3%, nem sei, estou inventando aqui. Eu tenho que fazer. Algumas eu não posso, outras eu sou obrigado a fazer. É isso que a gente entende por lei, né? A gente pensou em lei, a gente já pensa nisso. E, de alguma forma, todos nós pensamos que a lei vem para nos atrapalhar a felicidade, tirar a nossa felicidade, tirar a nossa alegria. Uma lei vem para roubar a nossa alegria. Não posso nem andar 70 mais, né? Vou ter que pagar mais imposto. A lei, geralmente, né, a primeira coisa que vem quando você pensa em lei, na nossa cabeça piorou, vai atrapalhar, não tem nada a ver com alegria. Mas a resposta de Jesus surpreendeu todo mundo. Porque Jesus começa assim a resposta dele. Versículo 37. Respondeu Jesus, respondendo sobre os mandamentos. A primeira palavra que ele usou, ame. Espera aí, a gente precisa fazer uma pausa aí, nesse ame. Como assim? Como assim? Lei? Não, espera aí, Jesus, eu acho que você não entendeu a pergunta. A pergunta era, qual a lei mais importante? Qual que é o mandamento mais importante? O que eu posso ou não posso fazer? De todos, qual que é o mais importante? Jesus falou, ame. Parece que Jesus não entendeu a pergunta, ou ele tinha alguma outra coisa em mente, não é verdade? Porque leis para a gente é sempre, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não isso, não aquilo. E Jesus fala, ame, mas Jesus continuou, porque o ame nos leva a uma coisa relacional, né? Não leva aquela coisa de obrigação, faz, não faz, leva a alguma coisa relacional. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso não tem cara de lei.
Mas Jesus estava respondendo a pergunta: o que é mais importante para Deus? Quando Deus olha para tudo aquilo, o que é o mais importante para Deus? Jesus fala: ame o Senhor teu Deus, aquele que te criou, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não é de novo aquela coisa relacional ligada ao quem, que a gente estava falando no começo? É totalmente relacional. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. O gesto partiu de Deus, Ele nos amou primeiro. E nos amou ao ponto de, mesmo sendo, a humanidade sendo pecadora e vivendo cada um à sua maneira, matando, roubando, estuprando, passando os outros para trás, mesmo assim, Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu. E Jesus está falando, isso que é o mais importante para Deus. E aí, só que Jesus diz assim, no 38, esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Talvez se você frequenta a igreja, você já tenha escutado esses versos algumas vezes, mas escutar algumas vezes nunca é suficiente. Eles só vão se transformar em vida quando você colocar em prática. Saber, desculpa, não muda nada, não muda nada. Se o conhecimento salvasse alguém, a gente não tinha pastor ladrão, padre pedófilo, não sei, não tinha, porque o conhecimento bastava. O conhecimento é interessante, mas a prática é o que tem valor. A prática é o que tem valor. Então Jesus falou, esse é o primeiro e maior mandamento, mas ele já emendou, ele falou, e o segundo é semelhante a esse, é parecidíssimo com esse. O segundo é, ame o seu próximo. Ame a Deus, ame os outros, como a si mesmo. Ame a si mesmo. Percebe? De certa forma, Jesus está falando para mim e para você. Você quer ser feliz? Você precisa ter paz com Deus, viver em paz com Deus, amar a Deus de todo o seu coração. Você precisa ter paz com os outros. Da mesma forma que você ama a Deus, você tem que amar os outros, porque os outros são criaturas de Deus. São feitos por Deus como você. Ame os outros e ame a si mesmo, a si mesmo. Nós, crentes, não gosto dessa palavra, mas eu sou crente, eu creio, né? Mas é que essa palavra já está meio deturpada, né? Quando você fala crente, parece que já tem uma imagem assim. Enfim, nós crentes, às vezes, temos dificuldade com isso. Não, eu tenho que amar os outros e tal. Aí você fica naquele negócio da lei, porque amar o outro é difícil. Mas se você não amar a si mesmo, você não vai amar ninguém, nem a Deus. E nós vamos gastar um capítulo inteiro dessa série falando só sobre isso. Só sobre isso. Então, hoje eu não vou poder me delongar muito nisso. Mas você precisa se amar, se aceitar e viver feliz consigo mesmo. Praticamente isso que Jesus está falando como o principal, o mais importante para Deus, que você viva em paz com Deus, com os outros e consigo mesmo. E ele fecha assim, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mais ou menos Jesus está falando assim, todo o resto depende disso. Nós estamos começando essa série, é o primeiro capítulo. Essa é a base, esse é o fundamento da felicidade. Você viver em paz com Deus, com os outros e consigo mesmo. Esse é o fundamento. A partir daí que a gente começa a caminhar. Mas isso nos leva a uma questão, que inclusive quando eu pedi para a gente passar o testemunho da Jane aqui no telão, é uma questão que a Jane trouxe no testemunho dela. A Jane fala o seguinte, que ela tinha medo de Deus. Ela escutava quando criança que Deus é amor, mas é fogo consumidor. A gente, dependendo da sua criação, dependendo de como você foi condicionado a pensar, dependendo da religião que você frequentou, parece que amor e Deus e felicidade não são coisas que andam juntas, né?
Quando a gente era mais novo, realmente, você tinha medo de Deus, você tinha medo de você cometer um deslize, um raio ia cair na sua cabeça, alguma coisa ia acontecer, porque Deus ficava fiscalizando para ver que hora que você ia pisar na bola, né? E quando você faz essa pergunta para Jesus, Jesus fala de amor, de amor, de amor. Então, isso é uma quebra de paradigma, né? É uma quebra de paradigma, mas confirma o ponto que nós estamos falando desde o começo, nessa noite, que os nossos arrependimentos, seguramente, vão estar ligados à quebra de paz em um desses 3 relacionamentos, com Deus, com alguém ou com a gente mesmo. Para fechar o dia de hoje, eu quero falar uma última coisa. Aquilo que nos impede de nos relacionar com Deus é uma palavrinha que uns estão acostumados e acham tranquilo, outros não gostam muito de ouvir. É a palavrinha pecado. O que a Bíblia chama de pecado é aquilo que nos separa de Deus. Mas se a gente for pensar, voltando lá no começo, né, a gente vê as coisas como nós somos. Pecado, para nós, é o que os outros fazem, não é verdade? Vamos ser sinceros? Pecado é o que os outros fazem. O que eu faço é um deslize, no máximo. Pecado é o que os outros fazem, aquilo é pecado. Como é que é? Isso, o da gente é um pecadinho, né? Do outro é um pecadão. Pecado é o que as outras pessoas fazem. Se a gente for ser frio e bem honesto com a gente mesmo, pecado é o que os outros fazem, não o que eu faço. É difícil olhar para o que eu faço e ver um pecado, né? O menino está lá com a namorada e começa a passar do ponto, e é mão para cá, mão para lá e tal, aí passa o sinal e tal. Aquilo não é exatamente o pecado, foi uma tentação, uma coisa que ele não conseguiu segurar. Pecado é quando é com a irmã dele. Com a irmã dele é pecado, né? Se o namorado da irmã fizer aquilo, é pecado. Mas com ele, não é tão pecado assim, foi uma tentação, uma coisa que escapou e tal. Geralmente é assim que a gente vê o pecado. O pecado é o que os outros fazem. Mas a Bíblia, quando fala de pecado, ela fala que pecado traz separação. O pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que porque todos pecaram, foram destituídos, separados da glória de Deus, foram impedidos de viver a glória de Deus, porque todos pecaram. Por isso que Deus enviou Jesus, para, ao invés de separar, religar, que tem uma palavrinha, que é religare, que significa em português, alguém sabe? Religião, palavra que a gente nem usa mais tanto. Religião é religar, uma coisa que estava separada, desligada. O pecado separa você dos outros. O pecado separa você dos outros. Alguém te fez mal, alguém te prejudicou, te traiu, te roubou, te passou a perna. O pecado te separa daquela pessoa. Ou às vezes você fez isso. Você fez isso, você passou a perna, você quis dar uma desperta, você enganou, você mentiu, o pecado te separa dos outros. Portanto, você deixa de ter paz com os outros. E isso corrói a sua felicidade. O pecado separa você de Deus. O pecado separa você de Deus. E as pessoas fazem muita confusão aqui, e ficam pensando sempre no pode, não pode, pode, não pode, mas como nós estamos vendo hoje aqui, Deus é um Deus relacional. Quando você prejudica alguém, eu li esse versículo semana passada, vou ler de novo aqui para você, está lá em Números capítulo 5, diz o seguinte, diz o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, e portanto ofender ao Senhor, Deus fica ofendido quando você prejudica aquele que Ele criou. Não foi semana passada, foi semana retrasada que eu falei isso. Mas Deus se ofende quando você faz mal para alguém.
e isso te separa de Deus. Então, o pecado faz isso, por isso que Deus tenta nos unir de novo, nos religar através de Jesus. E o pecado separa você de si mesmo. Aí é uma questão esquisita, né? Parece que até no português fica estranho. Como assim? Me separar de mim mesmo, né? Eu tinha um amigo que ele era magro, que ele falou assim, eu sou tão magro, que o dia que eu caí em mim, eu caí fora. Então, assim, mas não existe essa possibilidade, né, literal, né? Mas o pecado nos separa de nós mesmos, O que normalmente acontece com uma pessoa que está com depressão? A pessoa deixa de gostar de quem? De si mesmo. Ela deixa de gostar de si mesma. O pecado nos separa de nós mesmos. A pessoa triste, deprimida, que não quer interagir, ela não está bem com ela. Não depende da conta bancária, independe de quanto que ela tem na conta bancária, independe do carro que ela tenha, do iPhone que ela tenha, se é o 5, 6, 7, 8, 10, independe, a pessoa não está bem com ela. O pecado faz isso com a gente de novo. E o pecado faz isso de uma forma, o inimigo faz isso de uma forma astuta, inteligente. Sabe como que o pecado age com você e comigo? Por substituição. Por substituição. O pecado, ele troca aquilo que poderia ser uma realização por um prazer. O pecado, ele troca fantasias por verdadeira intimidade. O pecado, ele troca autopromoção por autocontrole. Ele sempre te vende uma outra coisa. O pecado troca aparência por realidade. Por isso que as pessoas agem de forma falsa. E o pecado faz essas substituições. O pecado troca o imediato pelo duradouro. E uma vez, Tiago, irmão de Jesus, foi perguntado sobre esse assunto, e eu vou encerrar com isso, ele fala uma coisa maravilhosa, esclarecedora, sobre como o pecado age em nós e causando essa separação. Tiago estava falando, ele disse o seguinte, assim, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Cada um de nós é tentado nos nossos desejos, né? Cada um tem um tipo de desejo, ter isso, ter aquilo, ter aquela, ou ter aquele, seja o que for. Cada um é tentado na sua própria cobiça, naquilo que você quer possuir, sendo por essa arrastado e seduzido. Olha como ele lida com a coisa. É assim que o pecado faz com a gente. E olha que fantástico que ele fala no versículo seguinte. Então, esse desejo, essa cobiça, tendo engravidado, olha o termo, né? Penetrando em você, engravidando em você, dá luz ao quê? Ao pecado. Aquele seu desejo, que era só um desejo. Enquanto era um desejo, não era um pecado. Não era um pecado, era só um desejo distante, tudo. Mas quando aquilo começa a se tornar uma atitude, alguma coisa que você faz, alguma coisa que você se permite, quando você começa a engravidar daquele desejo, ele dá luz ao pecado. Mas, como disse a Marisa ali, é um pecadinho, meu bebezinho, pecadinho, pequenininho, né? Então, né, está ali, pequenininho. Mas o pecado, após ter se consumado, quando ele cresce, após ter se consumado, gera o quê? A morte. E o que é morte para Deus? É separação de Deus. Porque todos pecaram, foram separados de Deus. E sabe o que vou abrir meu coração para vocês. Sabe o que corrói o coração de um pastor que conversa com bastante gente a semana toda,
Mas tira meu sono, e não só de meu sono, de outras pessoas líderes aqui, de outras igrejas. Sabe o que tira o nosso sono? É você ver pessoas corroendo a possibilidade de serem felizes, minando as possibilidades de serem felizes, por causa dos desejos, por causa das decisões, onde você troca o imediato pelo duradouro, e você conversa, mas você vê a pessoa indo naquela direção, isso nos corrói. Como deve corroer você quando você olha para um filho seu que está fazendo a mesma coisa, ou um pai que faz a mesma coisa, ou um amigo seu que está fazendo a mesma coisa. Não é verdade que a gente se dói por aquilo? Fala, puxa vida, você não quer ser feliz? Não faz essas substituições que o pecado faz. Não faça isso. Bom, o que eu queria dizer finalmente para vocês é que todos nós temos em nós o potencial de sermos felizes. Todos nós. Cada um de vocês tem o potencial de ser feliz. Cada um de vocês. Não está acontecendo? Vamos tentar descobrir por que não está acontecendo. Vamos trabalhar nisso. Vamos exercitar esse tipo de coisa. Porque todos nós temos o potencial. Deus nos chamou para a alegria. Um dos frutos do Espírito é a alegria. Como eu falei esses dias aqui brincando, a gente não ouve muito isso em igreja. Em igreja geralmente é culpa. Tudo bem, o pecado recorrente te traz uma culpa, e é você que sofre, porque você se separa de Deus, você se separa do outro, dos seus relacionamentos e de si mesmo. Então não é Deus que coloca a culpa, é o pecado que traz isso em você. Mas o que Deus gostaria de ver na minha casa, na sua casa e nas nossas vidas é uma alegria, uma felicidade. Foi para isso que Jesus veio, para nos unir de novo a Deus, para que a gente vivesse em paz com Deus, em paz com os outros, em paz com a gente mesmo. Por isso, o resumo da noite de hoje: felicidade tem mais a ver com o quem do que com o que. Nunca mais se esqueça disso. Felicidade tem mais a ver com o quem do que com o que. Pessoas felizes têm paz com elas mesmas, consigo mesmo, independente do que elas têm paz com elas mesmas. Pessoas felizes têm paz com os outros, pessoas felizes têm paz com Deus. O pecado gera essa separação. Mas, pelo amor que Deus demonstrou ao enviar seu Filho, Deus olhou para tudo isso e falou assim: não. Essa separação está me doendo. Dá para entender que foi assim que Deus agiu. Não está escrito desse jeito, mas eu espero que vocês me perdoem a poesia, ou tentar deixar a coisa mais relacional. Mas eu acho que Deus olhou para mim, para você, para a humanidade, e falou assim: essa separação não foi assim que eu planejei, eu não criei eles para isso. Para eles viverem do jeito deles, e ficar se matando, ficar passando a perna no outro, se dando mal, sendo triste, deprimido. Não foi para isso. Então, Deus nos amou. Deus enviou Jesus para que, através daquele sacrifício dele na cruz, a gente pudesse ter o perdão dos nossos pecados e recomeçar. Todos aqueles que crerem, seguirem a Jesus, estão aptos à glória de Deus, a viver o que Deus tem para nós, o que nos oferece desde a criação. Então, meu irmão, se você ainda não é um seguidor de Jesus Cristo, não desista dessa série, vai até o fim, porque talvez seja isso que está faltando na sua vida. Mas se você já é um cristão, talvez
esteja faltando colocar em prática algumas dessas verdades. Talvez. E como eu disse no início aqui, alguém aqui quer ser feliz? Não percam o próximo capítulo. Não, eu quero encerrar de uma forma diferente hoje. Eu quero pedir uma coisa para todos vocês. Alguns vão ficar bravos comigo, já sei. Eu já estou acostumado com isso. Não estou acostumado, não. Mas acontece às vezes. Eu vou orar. Pedir para que Deus nos ajude durante essa série, para que vocês e as pessoas que vocês puderem trazer percebam essa verdade bíblica e ponham em prática e, quem sabe, mudem completamente as suas vidas. Nós vamos orar por isso agora. Mas assim que acabar a oração, eu quero te pedir uma coisa. Não vai embora rápido hoje, não. Está cedo ainda? Estou acabando mais cedo hoje? Ou não? Não estou. Aquele relógio me traiu, eu vim sem relógio hoje. Não tem problema, eu queria que você ficasse um pouco mais hoje, 5 minutinhos. E você se desse a chance de conhecer alguém que você não conhece, que está aqui. Que faz parte desse, os outros, que a Bíblia fala. Você ter paz com os outros. Não vai direto no seu amigo, não. Pô, tem gente que você nunca viu aqui, talvez esteja pela primeira vez. Talvez, se você esteja pela primeira vez, todo mundo aqui parece ser da primeira vez, não interessa. 5 minutinhos. Estenda a mão para alguém, pergunta o nome, pergunta onde que mora, pergunta, irmão, você é dizimista? Não não faz a pergunta, é brincadeira. Gasta 5 minutinhos com alguém, para que a gente comece já essa tarefinha de viver em paz. Com Deus, com os outros e com a gente mesmo. Pode ser? Vamos orar então. Senhor Deus, nos ajude, me ajude, Senhor Deus. Eu reconheço minha incapacidade, Senhor Deus, de ensinar alguma coisa para alguém. Tem que ser o Teu Espírito através de mim, falando alguma coisa, Senhor Deus, que faça sentido e que traga transformação. Então eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, dos líderes aqui da capela, Senhor Deus, para que durante essa série, Pai, não apenas uma família ou duas, mas todos nós possamos experimentar um pouco desse amor que o Senhor nos ofereceu através de Jesus Cristo. E dessa paz com o Senhor, com os outros e conosco mesmo. Essa paz que a gente precisa ter como base para a nossa felicidade. E que a gente possa realmente, Senhor Deus, ao final desses dias, nos tornarmos pessoas e famílias mais felizes em nome de Jesus. Amém?